Bem, dando continuidade ao resumo das técnicas de controle de emissão de particulado, temos ainda a comparação do precipitador eletrostático e do filtro mangue, ou filtro coletor. São tecnologias que nós também já vimos em aulas anteriores. Em relação às vantagens do precipitador eletrostático, nós temos uma boa eficiência para partículas muito pequenas, né, podendo ser superior a 99%. As partículas podem ser coletadas a seco ou usando líquidos, portanto úmido, né? Necessidade de potência de ventilação, né, e de pressão relativamente baixas, com outros coletores de alta eficiência, manutenção baixa, né, não serem situações em que você tem materiais aderentes ou corrosivos. Com relação às desvantagens, nós temos um custo inicial relativamente alto, a precipitação é sensível a variações na carga de poeira e taxa de fluxo, a resistividade pode causar consequências economicamente inviáveis, as precauções são necessárias algumas precauções são necessárias para evitar riscos à segurança pessoal, né, devido à alta voltagem de operação desses equipamentos, que pode levar ao risco de explosão, né? A eficiência da coleta pode ser gradualmente sendo reduzida com o tempo, né, se não houver uma adequada limpeza destes precipitadores eletrostáticos, como vimos na aula em que abordamos esse equipamento. Em relação aos filtros coletores, temos como vantagem poucas partes removíveis, podem operar em altas temperaturas, possibilidade de coleta a seco, diminuição da performance é previsível e pode, portanto, ser gerenciável, coleta de pequenas partículas são possíveis, possibilidade de alta eficiência. Como desvantagem, temos a sensibilidade e velocidade da filtração, gases de alta temperatura precisam ser inicialmente esfriados, e umidade pode trazer efeitos indesejáveis, né, assim como a suscetibilidade do filtro ao ataque químico, dependendo da composição do efluente, né? E aqui temos um gráfico onde vemos uma comparação da eficiência desses diferentes equipamentos. Na coluna, o eixo vertical, essa eficiência, né, crescendo de cima para baixo, portanto, de 0 até 0,99 eficiência, e da esquerda para a direita, a variação em termos do diâmetro, né? Então, vemos que o Venturi ele alcança uma eficiência muito alta, de 0,99 para partículas ali de 5 micrômetros, né? Enquanto que outros equipamentos vão tendo eficiências cada vez mais baixas, né? A torre de spray é uma eficiência mais baixa, e ainda assim alcançada apenas para partículas maiores, entre 15 e 20 micrômetros. Depois temos o precipitador eletrostático, uma eficiência um pouco mais baixa, e sendo a maior delas alcançada apenas para partículas acima de 30 micrômetros. E seguido dele temos os ciclones de alta eficiência e alto desempenho, cada qual com as suas eficiências ainda mais baixas, principalmente no caso do ciclone de alto rendimento. Vemos lá que ele alcança no máximo 80% para partículas com diâmetro superior a 35 micrômetros, né? Ação bastante interessante destes equipamentos. E aqui, para fechar essa aula e para exercitar a aplicação daquelas equações que vimos em passagens ou vídeos anteriores, propomos essa atividade dirigida, onde se pede o cálculo da eficiência da remoção de partícula com diâmetro de 8 micrômetros, tratado por um coletor úmido do tipo câmara de spray contra corrente, com as seguintes condições de operação. Então, portanto, a primeira observação importante é o tipo do coletor úmido, no caso, a câmara de spray contra corrente, né? Então, daqueles dois modelos que nós apresentamos atrás, temos que olhar para as equações
que se referem a esse tipo de tecnologia. Para as variáveis aqui apresentadas, né? Razões de vazão no líquido do gás, de 1 litro por metro cúbico, velocidade do gás em 20 centímetros por segundo, a viscosidade, e outros parâmetros aqui, como, por exemplo, o diâmetro de 300 micrômetros, entre outros, né? E aqui a resposta que se espera da resolução correta do exercício de 99,98%, né? Então, como atividade dirigida, recomendo que resolvam este exercício aplicando as equações que apresentamos anteriormente. Em caso de dúvida, postem essas dúvidas no nosso grupo, no grupo do WhatsApp que criamos para esclarecer as dúvidas da disciplina, e cada um dos outros alunos postem também as suas resoluções para que, de forma comparada, possamos fazer uma discussão buscando esclarecer todas as dúvidas relacionadas à aula de hoje. Até a próxima. Forte abraço.